Eu vou ler com você praticamente o capítulo todo, o primeiro capítulo de Gálatas. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, a igreja da Galácia, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí eu pulo um pedacinho e continuo assim. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem algum, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, quer dizer, não perguntei nada a ninguém, subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém, aí é que ele foi para Jerusalém, para avistar-me com Cefas, Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão de Jesus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Aí ele vai contar da experiência que ele teve depois de 14 anos, desse encontro com Jesus. Mas eu quero falar aqui algo assim, muito simples. A leitura já falou tudo. Quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente conhece Jesus, que a gente fica apaixonado, a gente quer sair fazendo coisas para agradar o Senhor, em gratidão a Ele, porque a gente é grato à salvação, à misericórdia, o amor que nos alcançou. A gente quer fazer coisas, quer falar para todo mundo, quer gritar, quer... Isso é uma coisa, é um amor, o primeiro amor assim, ainda desnorteado. Mas também existe um outro tipo de situação, que são aqueles que, percebendo que a instituição igreja gera poder, gera lucro, gera manipulação, aí as pessoas querem fazer alguma coisa para conseguir, poder, manipulação, dinheiro, barará. Mas o chamado segundo o coração de Deus é diferente. E eu não vou falar nem dos recém-nascidos, que estão deslumbrados com a vida, nem vou falar dos lobos, porque não convém aqui, não cabe aqui. O que eu quero falar aqui
é do homem, da mulher, da pessoa, que tenha um encontro com Cristo. A sua vida muda. Tudo se faz novo. Rios de água viva fluem do seu interior. Tudo se faz novo. E aí, mas é de uma tal mudança que você veja, Paulo, ele tinha sido, na tradição judaica, no judaísmo, ele se sobressaía. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, o grande mestre. Ele perseguia a igreja porque ele achava que o que hoje ele mesmo chama de igreja, ele achava que era uma seita contrária a Deus, porque não respeitava a lei. Então ele se esmerava, ele era zeloso, ele perseguia a igreja e a devastava. A igreja de Deus, como ele está dizendo. Mas no momento que ele tem esse encontro com Jesus, e Jesus trata a alma dele, e fala com ele, e revela a ele novos valores, revela a ele os valores que a gente falou numa outra mensagem outro dia, das bem-aventuranças, os valores que nos tornam extremamente felizes. Bem-aventurado é o cara que é extremamente feliz. E tem valores em Deus que nos fazem ser extremamente felizes. Quando a gente tem essa revelação, tudo muda. Tudo muda. Aquele que perseguia, não persegue. Agora ele é perseguido. Aquele que outrora tentava fazer calar, agora fala, anuncia. E não é porque vai ter mérito, não é porque vai ter lucro, não é porque vai ter poder, é porque ele está cheio da presença de Deus. Então, o que eu estou querendo falar com isso tudo? Há um chamado que é da parte de Deus. Não é um chamado, como ele começa aqui, apóstolo, não por parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Não foi agora a igreja que vai nomear você pastor. Agora esse grupo aqui, ele recebeu um chamado de Deus. Apóstolo segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, segundo aquilo que Deus tinha para realizar através da vida dele. Aquele homem que era soberbo, porque ele se destacava no zelo, aquele homem que era exemplo na lei, que depois diz que isso tudo é esterco, agora abre mão de tudo isso que era extrema, e agora ele acata a vontade do Senhor para a vida dele. Ele acata a direção do Senhor, tanto que ele não precisou consultar homens. A palavra diz que tem os chamados, que a gente tem que viver no corpo, que a gente que tem os ministérios, que temos que viver juntos. Mas ele está dizendo aqui, eu nem fui procurar ninguém. Eu sabia o que Deus tinha para mim. E a gente sabe, o Senhor dá a direção. E isso não tira ele do corpo. Porque o chamado de Deus para a gente, embora você não receba de homens, mas você compartilha no corpo. Sem essa coisa de esperar alguma coisa em troca. Sem esperar que vai fazer alguma barganha. Sem esperar que vai conseguir alguma coisa. O chamado é de Deus. Você é ovelha
por parte de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para te desarraigar desse mundo perverso. Você é aquele que compartilha a palavra porque Jesus chamou você para isso. Você é aquele que compartilha a vida de oração porque Jesus te convocou para isso. Você é aquele que canta porque Jesus te chamou para isso dentro de um corpo. Mas não há interesses mesquinhos, não há vaidades quando é genuinamente de Deus. Quando a gente não se deixa perder do propósito. Então é isso que eu queria dizer. Porventura procuro eu agora agradar os homens? Se eu agradasse a homens, não seria mais servo de Cristo. Porque para ser servo de Cristo, esses valores, essas vaidades, essas coisas caem por terra, não existem mais. Pensa nisso. Lê lá o livro de Gálatas direitinho, porque inclusive o livro todo de Gálatas, inclusive o pedacinho que eu pulei, ele diz: por que vocês caíram da graça para outro evangelho, para outra coisa? Quem foi que perturbou? Quem é que perverteu o evangelho? O evangelho é algo simples, é a graça de Deus manifesta em Cristo. Quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. Simples assim. Ele diz: qualquer evangelho, qualquer palavra que não seja essa, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, seja anátema. Então, busque essa comunhão com o Senhor. Busque essa vida de oração. Busque desesperadamente, ardentemente a comunhão com a palavra, com o Senhor palavra. E o mais, Ele vai nos esclarecendo no caminho. Porque Ele é o caminho. A gente só não pode sair do caminho. Pensa nisso. Jesus te abençoe e te guarde.